Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler juntos, a uma só voz? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Que ela seja, Pai, um alimento espiritual para as nossas vidas nesta manhã. Fale conosco conforme a Tua vontade, usa-nos para a Tua honra e glória, prepara o nosso coração para recebermos, ó Pai, o alimento espiritual. Assim te oramos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Pode deixar o texto projetado? Esse texto ele nos fala sobre duas grandes verdades, sobre a nossa santidade e o nosso amor pelos nossos irmãos. Do capítulo 2 até o capítulo 3 de 1 Pedro, Pedro está nos dizendo como viver como cristãos no dia a dia. E no capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2, verso 8, fala sobre o que a santidade produz em nós. E esse versículo, verso 22 até o verso 25, nos fala que a santidade produz em nós o amor. E é sobre isso que nós vamos falar a partir desse texto, que a santidade produz em nós o amor. Três coisas que esse texto nos traz à tona para nós meditarmos. A primeira é que a santidade nos é proporcionada pela palavra de Deus. Segundo, a santidade é o que nos leva a amar a Deus e a obedecê-lo. E em terceiro, a santidade é o que nos leva ao amor ao próximo. Veja como esse verso começa. Ele começa com a expressão tendo. Ou seja, esse tendo diz respeito a algo que já aconteceu. O que foi que aconteceu? Nos diz o texto, purificado, a vossa vida purificada, ou seja, a conversão, o batismo, são os antecedentes necessários para uma prática do amor fraterno. Portanto, esse texto é dirigido aos crentes, aos convertidos. O texto nos fala que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, a vida purificada pela verdade. A verdade é a verdade do Evangelho que nos purifica e nos santifica. Portanto, em primeiro lugar, a santidade que nos é proporcionada pela palavra é que nos santifica. A expressão palavra e verdade, dos versos 22 ao verso 25, aparece 4 vezes. Há uma ênfase, a palavra, a lei. É interessante nós notarmos que a palavra e a lei não nos foi dada para a salvação. A palavra é dada àqueles que já são salvos. A lei, ela revela a vontade de Deus para nós. A lei nos santifica, a lei nos purifica. A lei mostra para nós aquilo que devemos fazer e como devemos nos comportar. Portanto, a lei não é para a salvação. A lei é o caminho para a nossa santificação. O rabino Abraão Joshua Heschel, ele nos diz sobre isso, que a Bíblia nos ensina como sentir a necessidade da santificação. A Bíblia nos ensina como sentir a necessidade da santificação. A palavra nos santifica. Efésios 5:22 nos fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra nos santifica.
João 17:17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? Jesus é a verdade. Jesus é aquele que ensina a verdade. Jesus é supremamente a palavra de Deus. E essa verdade revelada está agora incorporada na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra que os discípulos liam é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos fala acerca de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Jesus, de forma clara, nos mostra no Novo Testamento uma das funções da palavra, que é nos santificar. Esta palavra nos santifica. Em segundo lugar, a santidade nos leva à obediência. Só obedece a palavra aqueles que são santos. Veja o que nos diz o verso 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Obediência à verdade. É interessante porque para o judeu, obedecer não é um conceito. Obedecer não é uma capacidade auditiva simplesmente. Para o judeu, obedecer é pôr em prática. Obedecer é praticar. Crer não é apenas aceitar uma série de dogmas e doutrinas. Crer é pôr a fé em ação, como nos diz Tiago. Interessante porque a língua judaica, ela não é conceitual, ela é concreta. Então, a palavra, quando diz que nós devemos obedecê-la, nós devemos pô-la em prática. Se você pratica, você obedeceu. Se você não pratica, você não obedeceu. Veja o que nos diz Deuteronômio 29:4. Nos diz: porém o Senhor não vos deu coração para entender. Olha que interessante, coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deus está dizendo que o povo tinha ouvidos, o povo tinha olhos perfeitos, mas o povo não tinha condições de ver e não tinha condições de ouvir. Eles não tinham um coração obediente, um coração pronto, santificado, para ver e ouvir a palavra de Deus. Obedecer a Deus tem a ver com o amor. É o amor, é o nosso relacionamento íntimo que nos leva a uma vida de santidade com Deus. Quem não ama, não obedece. Quem não ama, não pratica a palavra, porque nós não obedecemos a quem nós não amamos. Nós só obedecemos quem de fato nós amamos. João nos disse que obedecer é uma questão de amor. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo o quanto nós o amamos. Não tem como obedecer sem amar. João 14:15 nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ainda João 14:23 nos diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós não nos dobramos diante de quem nós não amamos. Nós não obedecemos a quem nós não amamos. Quando obedecemos a palavra de Deus, estamos dizendo a Ele o quanto nós o amamos. Outro tema que esse texto nos mostra é que ter fé é obedecer. Veja o verso 22. Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Precisamos crer no Evangelho. E crer no Evangelho significa obedecer a Cristo. E obedecer a Cristo implica em amar os irmãos. É uma ordem a ser obedecida.
Irmãos, coração santificado é uma consequência da aceitação do Evangelho. Esse amor e obediência é a prova da nossa santidade. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pedro, da mesma forma, nos fala da obediência que nos leva à prática. Aqui, amar os irmãos não é simplesmente algo impossível ao crente. Se ele é crente, ele deve amar os irmãos e obedecer a palavra. Transgredir, irmãos, a palavra de Deus é pecado. Transgredir a palavra de Deus denuncia a nossa ausência de santidade. O verso 22 fala da nossa obediência à verdade que nos leva ao amor fraternal. E esta é a terceira verdade que nós temos nesse texto. E nesse terceiro ponto nós vemos que a santidade e a obediência à verdade nos leva a amar ao próximo. Uma vida santa nos leva ao amor fraterno. A expressão aqui na língua grega, a verdade leva, essa expressão leva, diz respeito a conduzir para um propósito. E o propósito da verdade é o nosso amor aos nossos irmãos. Uma vida santificada pela obediência à palavra de Deus diz respeito a alguém que está bem com Deus. E se você está bem com Deus, você está bem com você mesmo. E se você está bem com você mesmo, você está bem com o próximo. Não tem como eu estar bem com o próximo se eu não estiver bem comigo mesmo, e não tem como eu estar bem comigo mesmo se eu não estiver bem com Deus. A minha relação vertical com Deus diz respeito ao meu coração, e o meu coração santificado é um coração que se volta também para o amor ao próximo. Essa é a ideia do Shalom, o Shalom de Deus. O Shalom é a paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o nosso próximo. Portanto, amar o irmão é um testemunho da nossa identidade. Quando amamos o nosso irmão, estamos dizendo quem nós somos. Amar o irmão é um testemunho da paz, do Shalom de Deus em nossa vida. João 13, verso 35, um texto muito conhecido, ele nos diz: nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros. O amor é o sinal do cristão. Tem um livro escrito pelo Dr. Francis Schaeffer, um livro fininho, pequeno, mas muito profundo. Francis Schaeffer, um teólogo reformado, ele escreveu um livro chamado O Sinal do Cristão. É um livro só sobre esse versículo. E Francis Schaeffer nos fala que o sinal do cristão é o nosso amor pelo próximo. E ele nos diz que é possível você ser cristão sem mostrar o emblema. Mas se esperamos que os não cristãos saibam quem somos, é necessário que os mostremos. E ele ainda nos diz que o mundo não se interessa por doutrina, se nós estamos certos ou errados, mas o mundo moderno tem a sua atenção presa quando lhe demonstramos amor. E ele nos diz que o mundo tem todo o direito de duvidar que eu seja cristão, se não vir em nós o nosso amor. Portanto, a defesa da nossa fé final que Jesus oferece é o amor visível e verdadeiro ao próximo. 1 João 4:20, um texto muito rico, nos diz: se alguém disser, amo a Deus,
e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E 1 João 3,16 ainda nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Já pensou nisso? Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A verdade do Evangelho, quando está em nós, nos conduz à comunhão. Santidade proporciona comunhão. Amor proporciona a comunhão. O resultado de um viver santo é um relacionamento de amor com Deus e com os nossos irmãos. João 15:12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Um teólogo, Scrandier, ele escreveu um livro chamado A Ética do Novo Testamento, e ele trabalha de forma profunda os escritos de João e as suas 3 cartas, e ele nos diz que o amor a Deus não é um misticismo e nem abstração, mas se concretiza no amor aos irmãos. Querida igreja, os nossos relacionamentos horizontais denunciam o nosso relacionamento vertical. Você quer saber se uma pessoa é espiritual? Você quer saber se uma pessoa é santa? Se você quer saber se uma pessoa é nascida de novo, veja como ela trata a sua esposa. Veja como ela trata o seu marido. Veja como eles tratam os seus filhos. Vejam como trata os irmãos da igreja. Os nossos relacionamentos denunciam como está o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais vivemos um relacionamento íntimo com Deus, quanto mais santos nós formos, mais nós vamos amar a Deus e aos nossos irmãos. Portanto, uma das marcas da santidade, de um viver santo, é a prática do amor fraternal. A prática do amor fraternal é uma marca daqueles que são eleitos, salvos por Cristo. A prática do amor fraternal é uma marca da igreja. Veja como eles se amam. Portanto, exercer o amor fraternal é viver de maneira que agrada a Deus. Amar uns aos outros, irmãos, é, por fim, sermos parecidos com Cristo. E lembrem-se que o amor é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fraternidade, mansidão, domínio próprio. O amor é um fruto do Espírito. Se amamos, estamos dando fruto. Alguém disse que o amor é a quintessência do cristianismo e do ser cristão. Um místico e teólogo antigo chamado Bernardo de Claraval, muito conhecido, ele nos diz que a maior força da vida espiritual é o amor. A maior força da vida espiritual é o amor. E é Paulo quem nos diz que é o amor que orienta a nossa ética, como nós tratamos uns aos outros. Por isso Agostinho dizia: ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Porque se você amar, nada será ruim em relação àquilo que você fizer para o seu irmão. A negação dessa prática é a negação de você ser um discípulo de Cristo. A vida de pecado nos afasta da comunhão. Rick Warren fala muito isso no seu livro Uma Vida com Propósito. O amor, a santificação nos leva à comunhão. A falta de comunhão com Deus nos distancia da igreja, da comunhão
com os irmãos. Por isso que Paulo relaciona a fé ao amor pelos irmãos. Veja o que ele diz aos irmãos em Colossenses, capítulo 1, versículo 4. Falando daquela igreja, Paulo se dirige àquela igreja e diz: desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O amor que tendes para com todos os santos. Russell Shedd, teólogo muito conhecido, pastor Russell Shedd, ele nos diz que o amor mútuo dentro da família de Deus é o sinal mais claro do poder regenerador do Espírito Santo. Portanto, espiritualidade se prova pelo amor. E o egoísmo caracteriza a velha vida. O altruísmo caracteriza a nova vida. Termino com duas frases de Santo Agostinho. Agostinho dizia que nós somos conhecidos por aquilo que nós amamos. O nosso coração denuncia aquilo que é o amor da nossa vida. E Agostinho diz: o meu amor é o meu peso, a minha gravidade e o meu destino. Aquilo que nós amamos determina o nosso destino. Portanto, amada igreja, fica aqui para nós, nesta manhã, esse desafio da nossa vida de santidade. Uma santidade que nos é proporcionada pela palavra de Deus. Você quer ter uma vida santificada? Leia a Bíblia. A Bíblia nos santifica. A santidade que nos leva a amar a Deus e a obedecê-lo. E a santidade que nos leva ao amor ao próximo. Que Deus nos abençoe e faça de nós uma igreja que seja sempre conhecida pelo amor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.